Olá, sou o professor Marcos e hoje eu vou gravar mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, vamos falar de porcentagem, daqui a pouquinho. Certo. A gente costuma ouvir muito, né? Por exemplo, tá com 10% de desconto, comprou com 20% a menos do valor, juros de 2%. Agora, matematicamente, como que a gente representa essas porcentagens? Por exemplo, 30%. Como que eu escrevo isso matematicamente? Bom, a gente vai falar de porcentagem agora, justamente porque a gente estava estudando sobre frações. E a gente escreve porcentagem matematicamente utilizando frações. 30%, isso é a mesma coisa que uma fração em que o denominador é 30 e o numerador é 30 e o denominador é 100. Então, 30% é isso. É 30 por 100. Essa fração ainda eu consigo simplificar. Observem que eu consigo dividir em cima e embaixo por 10, né? Que vai ficar 3 décimos. Então, por exemplo, 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 3 décimos. Deixa eu fazer mais uma. 28%. 28%, escrevendo matematicamente, a gente tem 28 dividido por 100. Essa não dá para simplificar por 10, mas dá até para simplificar por 4 ela, né? Poderia simplificar por 4 aqui, ó. Que ficaria 7 sobre 25. Então, 28% é a mesma coisa que uma fração de denominador 100, certo? 28%. 28 por 100, que é a mesma coisa que 7 sobre 25. Observe que eu poderia ter feito o caminho inverso também, né? Vamos pensar assim, ó. Eu quero saber a fração 3 quartos. A que porcentagem que ela representa? Por exemplo, João comeu 3 quartos de uma pizza. Eu quero saber qual porcentagem da pizza ele comeu. Como é que eu posso fazer isso? Basta transformar esse denominador em 100, né? Para eu transformar o 4 em 100, eu multiplico por 25. 4 vezes 25. Obrigatoriamente eu tenho que multiplicar o 3 também por 25, né? Então aqui eu vou ter 75 por 100. Ou seja, 75%. Mais uma. Digamos que está sendo feito aí um financiamento e a pessoa pagou 2 parcelas de 20. Eu quero saber quantos por cento que ela pagou desse financiamento. Qual a porcentagem do financiamento? Bom, transforma esse denominador em 100. 20 vezes 5, que vai dar 100. Então, multiplico 2 também por 5. Isso vai ficar 10 por 100. Ou seja, essa pessoa pagou 10% do financiamento. Ok? Continuando aqui, e quando a gente tem esse tipo de situação, ó, quando eu quero calcular uma porcentagem de algo, por exemplo, eu quero saber quanto é 13% de 400. Como que a gente faz isso? Bom, a gente já viu que 13% eu posso representar isso como uma fração, certo? Então, 13% é a mesma coisa que 13 dividido por 100. Ok? E agora, para eu calcular 13% de 400, basta eu fazer isso, ó. 13 por 100 vezes o 400. Basta fazer isso. Escrever o 13% em forma de fração e multiplicar por 400. Agora, como que a gente faz essa conta aqui, ó? Bom, a gente tem que multiplicar o 400 por 13 e depois dividir por 100. Ou também poderia dividir o 400 por 100 e depois multiplicar por 13, que é até mais fácil, né? Ó, vejam bem, 400 dividido por 100, isso dá 4. Então isso vai ser 13 vezes 4. 13 vezes 4 é 40,52. Certo? Vou só fazer aqui do ladinho da outra forma também.
Como é que ficaria se eu primeiro multiplicasse o 13 pelo 400 e depois dividisse por 100? Ficaria 13 vezes 400, que dá 5.200, dividido por 100. 5.200 dividido por 100, 52. Então observem que eu posso tanto multiplicar e depois dividir, quanto dividir e depois multiplicar. Dependendo do que for mais fácil na minha conta, eu posso decidir. Ok? Vou fazer mais um. Ó. Quanto que é 30% de 20? Mesma ideia. 30 por 100 vezes o 20. É que eu posso fazer 30 vezes 20. 30 vezes 20 é 600. Dividido por 100. E 600 dividido por 100 é 6. Certo? Bom, então antes a gente viu como calcular a porcentagem de um certo número, né? Como calcular qualquer porcentagem. Só que tem algumas porcentagens que as contas a gente consegue fazer de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil. Eu coloquei 3 delas, tá? Até tem mais algumas. Eu coloquei 50%, 25% e 10%. Tá? Mas 20% também dá para fazer de uma forma mais rápida. Fica para vocês depois tentarem ver como seria, tá? 20%, 1% também, 5%, enfim. 50%, né? 50%, como a gente já viu, a gente pode escrever isso em forma de fração. Então, 50 dividido por 100. Dá para simplificar essa fração em cima e embaixo, a gente pode dividir por 50. Né? Se eu dividir por 50, ó, dividir por 50, vai ficar 1/2. Ou seja, para eu calcular 50%, eu não preciso toda vez fazer essa fração 50 por 100, multiplicar pelo valor, dividir, né? Basta eu dividir o valor pela metade. Por exemplo, se eu quero calcular 50% de 280. Ao invés de escrever a fração, multiplicar e dividir, é só pegar a metade do 280. Né? Metade de 280 é 140. Ok? Então 50% divide na metade. 25%. Vamos lá. 25% vai ficar 25 dividido por 100. Dividindo em cima e embaixo por 25, 25, a gente vai ter 1/4. Ou seja, para calcular 25% de um determinado valor, basta dividir esse valor por 4. Vamos fazer novamente um exemplinho aqui, ó. 25% de 36. Basta eu dividir o 36 por 4. Né? 36 dividido por 4 é 9. Então, 25% de 36 é 9. Mais uma, 10%. 10%, mesma coisa que 10 dividido por 100. Dividindo numerador e denominador por 10, ó, a gente vai ficar com 1/10. Ou seja, para calcular 10% de qualquer valor, basta dividir esse valor por 10. Vai lá. 10% de 1.280. Basta dividir o 1.280 por 10, que vai ficar 128. Bom, galera, então para finalizar essa aula de hoje, ficaram 2 exercícios para resolver, né? Como eles eram muito simples, eu até acrescentei essa parte de explicação de frações, de explicação de porcentagem, tá? Vamos ver o que eles diziam aqui. O 1 dizia que em uma partida de basquete, um jogador acertou metade, ou seja, 1/2 dos arremessos. E pede para dizer qual foi o percentual, a taxa percentual que ele acertou. Ou seja, o que ele quer que faça aqui? Que diga 1/2 a que porcentagem que ele corresponde. A gente já viu isso antes, né? 1/2 é a mesma coisa. Assim, 1/2 é a mesma coisa que 50 dividido por 100. Basta multiplicar, lembrando, né? Para escrever um número com porcentagem, basta deixar o denominador igual a 100. Então aqui eu multiplico por 50, então eu multiplico de cima por 50 também. Ou seja, 50 por 100, que é 50%, certo? E a 2, ele dava esse gráfico de setores aqui, né? Não é bem um gráfico, só uma circunferência dividida em 3 partes. E ele pede para determinar qual dessas partes que corresponde a 50% da circunferência. Bem tranquilo, né, galera? Dá para ver que é a parte A, porque corresponde à metade.
dessa circunferência aqui, a metade desse círculo. Né? Então a resposta da letra B, letra A. Ok? Bom, continuem tentando resolver as listas. O que for surgindo de dúvida, por favor, me escrevam. Bons estudos e até a próxima.